Vamos retornar aí. Bom, como eu ia falando para vocês, né, eu particularmente defendo o princípio do concurso público, não acho correto, né, não acho eficiente, produtivo essa metodologia de excesso, tá? É óbvio que um ou outro cargo em comissão, um ou outro cargo temporário em situação realmente excepcional, conforme vai estudar, é necessário. Mas esse excesso, né, que nós temos no Brasil Pergunta aqui, ó, aqui quanto tempo demora? prejudica, tá? Então, vou deixar aqui o áudio. Bom, é o excesso que prejudica, né? Só a título de exemplo. Não estou dizendo que pelo amor de Deus, tá? Não estou dizendo que o vereador Jean faz isso. Mas nós temos exemplos aí, né? Que tomaram então, até mesmo repercussão nacional de determinados políticos usando efetivamente esses comissionados do gabinete na época de campanha. Né? Na época de campanha. Quem não lembra aí, no governo Temer, quando nós ficamos aí vários meses sem ministro do trabalho, e ele tentou, e quando ele tentou nomear Cristiano Brasil, né, para o Ministério do Trabalho, vazou o áudio dela na época da campanha, ela falando para os comissionados dela, olha gente, cada comissionado aí tem que arrumar 100 famílias e buscar votos de 100 famílias, porque senão eu vou perder a eleição e está todo mundo desempregado. O áudio dela vazou, não sou eu que estou inventando, né? Um dos motivos que levaram o apoio popular à não nomeação dela, e depois isso se confirmou judicialmente através de uma ação civil pública, uma ação popular, ou ação civil pública, não lembro, foi justamente essa fala dela. Né? O que é comum, a gente sabe que é comum, infelizmente. Por isso meu combate aí, enquanto professor, enquanto estudioso, ao excesso de cargos comissionados, ao excesso de temporários. Aqui no município de Anápolis mesmo, nós temos vários temporários, né? Principalmente na saúde. Né? Vem com uma desculpa aí de que a saúde, esses temporários são mantidos por verbas do governo federal. O Tribunal de Contas dos municípios já vem condenando aí o município em vários processos por não nomeação aos cargos que estão vagos em concurso válido de 2015 e o município recheado aí de temporários. Bom, na minha opinião, né, não deveria ser assim. Tá joia? É óbvio que tanto... Bom, vou entrar em questões políticas não, vamos mudar o rumo dessa prova. O papel nosso aqui não é esse, vamos voltar aqui ao nosso conteúdo. Então, meus queridos, cargo em comissão, tranquilo? Podemos seguir? Temporários, que é a segunda categoria que eu falei para vocês, que eu também não concordo, esse excesso de temporários. Está lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, o seguinte, né, a lei deverá estabelecer os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público. E é comum, né, onde nós temos aí temporários ou credenciados que já estão credenciados, contratados temporariamente no município de Anápolis por mais de 10 anos, a título de exemplo. Tá? A título de exemplo. Tem um colega nosso que formou agora, recente, que ele é odontólogo e formou em direito também, dentista. Enquanto dentista, ele ficou credenciado há mais de 8 anos. Né? Um contrato por credenciamento, não um contrato temporário. A única diferença é que o credenciamento é regulado pela Lei 8.666/93. Certo? Bom, de qualquer forma, o que o texto constitucional fala? Necessidade temporária de excepcional interesse público. Para não ficar só nos exemplos de Anápolis, né, vamos citar um exemplo também do estado de Goiás,
Em 2011, os goianos passaram uma vergonha danada, porque se criou uma lei, né, onde se permitiu contratação de militares por tempo temporário, por contrato temporário. Não sei se vocês lembram disso, o CIV, né? Os boinas azuis. Gente, que vergonha. Vergonha por quê? Essa lei chegou no Supremo, e o Supremo, né, vocês já conhecem, né? Deram gaitada da lei goiana. Né? E com razão, né? Como que eu faço contratação de militar por contrato temporário, gente? Que absurdo é esse? Né? Que aberração jurídica é essa? Né? Nesse caso, em especial, nós temos que nos curvar à decisão perfeita do Supremo, e onde acabou com a farra. Um pouco antes, nós tivemos uma situação muito parecida com essa, mas pior que essa, no estado do Tocantins, onde se criou 30 mil cargos comissionados no estado do Tocantins, que é um estado bem menor que o nosso. É um estado irmão, mas, né, bem menor que o nosso. A gestão pública, a administração do estado do Tocantins com essa lei seria toda por comissionados. O estado do Tocantins não precisaria mais fazer concurso público, só comissionado. Olha que beleza. Né? Olha que exército no momento das eleições. Veio o Supremo também, né? Essa legislação, salvo o melhor juízo, é de 2008, 2007, não sei. O Supremo veio e falou, opa, que absurdo é esse? Essa legislação fere de morte o princípio constitucional do concurso público. A regra não é comissionado, a regra não é temporário, a regra é cargo e emprego público. A regra é essa. Tá bom? Bom, esse temporário, né, ele tem uma lei federal. E cada ente federado pode legislar sobre o tema. O município de Anápolis pode legislar sobre o tema, o estado de Goiás pode legislar sobre o tema. No âmbito federal, a lei que regulamenta o contrato temporário é a Lei 8.745 de 1993. Lei 8.745 de 1993. No âmbito federal, esses temporários são contratados, em regra, mediante processo seletivo simplificado. Não é concurso público, é um processo seletivo simplificado. Professor, ele pode ser contratado até mesmo sem o processo seletivo simplificado? Depende. Tá? Nos casos de extrema urgência, sim. Nos casos que existe grande urgência nessa contratação, aí pode, inclusive, dispensar o processo seletivo simplificado. No âmbito federal, esse contrato temporário vai variar de 6 meses a 4 anos. 6 meses prorrogável por mais 6, 1 ano prorrogável por mais 1 e 2 anos prorrogável por mais 2. Vou dar um exemplo que é muito utilizado, muito utilizado. Universidades federais, universidades estaduais, tá? Imagine a seguinte situação, Elisandra. Imagine a seguinte situação, ó. O professor de Direito Administrativo da Universidade Federal de Goiás, tá? Esse professor, ele vai se afastar para fazer o pós-doc dele na Alemanha por 1 ano. Ele vai ficar na Alemanha 1 ano, depois ele volta. Então, ele está saindo de licença para aperfeiçoamento, doutoramento, pós-doutoramento e volta. Seria razoável a autarquia, o UFG, fazer um concurso público para colocar um professor no lugar dele, sabendo que outro vai voltar, que ele vai voltar? Óbvio que não. Então, o que se faz? Um processo seletivo simplificado para a contratação de um professor temporário. Coloca ele ali, ele fica por 1 ano. Certo? Então, é um exemplo aí, né, para vocês. No âmbito estadual, né, Fabiane? Os professores também, né, tem muito contrato temporário, né? Aí no âmbito do Estado, né, sempre se teve muita crítica, porque nós temos professores concursados e não chamamos professores concursados, chamamos um professor temporário que ocupa ali o lugar que seria ocupado por um servidor efetivo. E talvez não, com certeza, dentro do direito
dos concursos públicos, que é uma área do direito administrativo. Então, nós temos o direito administrativo, tem uma sub-área que é o direito do concurso, tá? Público. Sem dúvida nenhuma, as ações que mais chegam ao judiciário é versando sobre essa preterição de vaga, preterição de ocupação de cargo público por temporário, por pessoas que não fizeram concurso público. Muito comum isso, tá? Aqui em Goiás mesmo, nós tínhamos aí uma discussão há um ano atrás, eu acho, o Fabiano talvez possa me corrigir, que é da área da educação, um concurso válido, né, da educação do Estado, e o Estado cheio de temporário. Por que não chama o cara que foi aprovado no concurso? Né? Professor, eu acho que tem uma falha do próprio sindicato. Cortou seu áudio, Fabiane. Fechou seu áudio, Fabiane. É você que estava falando? Eu falo assim, eu acho que é uma falha do próprio sindicato dos professores do Estado, porque aqui em Anápolis, nós brigamos pelo concurso público e fomos muito assim atrás do secretário, do prefeito, para a valorização dos professores através do concurso público. Sim. Aí tinha, assim, os contratos, né, por período, a prefeitura precisava desses contratos para assumir determinados lugares, mas nós ficamos, assim, em cima da realização do concurso, justamente para a valorização do salário do professor. Então, acho que tem uma falha no próprio Estado aí com relação ao sindicato, que não luta pela categoria. Gente, isso é uma verdade, né? Luta, mas deveria lutar mais. Nós temos vários sindicatos nessa situação hoje, que são sindicatos de fachada, na verdade. Fala, Vanderlei. Uma questão aqui. Agora virou lei, porque agora é através de concurso público. Mas, há alguns anos atrás, vamos colocar aí uns 4, 5 anos atrás, ou até mais, eles faziam esses cargos comissionados temporários, certo? E a pessoa ia ficando no cargo. Depois, muita gente ficava efetivo no cargo. Entendeu? Porque eles, vamos colocar assim, que eles esqueciam a pessoa do cargo, certo? E com o passar dos anos, não sei se era 6 ou 8 anos, ela passava a ter, como se diz, efetividade. Estabilidade. Agora, qual foi a lei que regulamentou o caso? Porque antes, como se diz, antes era antes era tudo assim no lar, né? Vamos botar assim, não tinha, era o concurso ou era uma prova, vamos colocar então caso uma prova avaliativa, como o senhor citou aí, e ficava aí com o par dos anos ganha efetividade, certo? Vamos lá. Agora, qual foi a lei que regulamentou essa efetividade no caso? Você misturou dois momentos históricos e eu vou tirar sua dúvida agora. Você tem que lembrar daqueles que entraram no serviço público e não tinham estabilidade, porque não fizeram concurso público, antes da Constituição de 88, e aqueles que entraram depois. Aqueles que entraram antes de 88 e não eram por concurso público, teve aí, isso previsão constitucional nas ADCTs, um prazo de regularização e escolha do regime. Ou ficava como seletista, né? Ou passava a ocupar um cargo público efetivamente. É isso aí que você está falando. Então, a Constituição de 88 criou esse marco de mudança. Hoje, tá? Eu estou no serviço público como temporário há 10 anos. Sou igual o colega nosso aí que formou, que era colega de vocês aí no curso de Direito. 8 anos como odontólogo no município, contrato temporário. Esse contrato deve ser declarado nulo. Ele não ganha a efetividade, ele não ganha a estabilidade, mas esse contrato vai ser declarado nulo e, conforme o entendimento do STJ e do STF, todos os direitos sociais que você, enquanto seletista, teria, esse camarada tem. E o município, o Estado, né, o ente federado responsável, tem que pagar todos os direitos sociais. Mas ele tem estabilidade? Não tem. O que acontece? No meio militar, tem uma outra situação.
que nós temos os temporários lá também. O próximo tema nosso são os militares, né? E no âmbito militar, esse contrato temporário, ele é de 1 ano, prorrogável até no máximo 8 anos. E não pode passar, senão ele tem que ser engajado. É engajamento militar, certo? Mas hoje isso não ocorre mais, tá? Então, 8 anos o cara é mandado embora, tá? Mesmo antes. Tem uma prima minha que saiu agora do Exército, a gente chama de quadro complementar de carreira. Então, ela compôs o quadro complementar de carreira. Temporário, seria no máximo 8 anos. Ela ficou 4 e já foi dispensada. Ainda teve que ouvir do general ainda que ela estava sendo dispensada. Olha o absurdo. Ela estava sendo dispensada porque ela era mulher e mulher gosta de engravidar. Olha que aberração. Né? Ela pensou em entrar com uma ação, acho que desistiu. Pelo que ela me falou, acho que desistiu. Mas ela teve que escutar isso. Né? Era um conjunto de 4 mulheres do contrato temporário que trabalhavam nesse gabinete militar. Elas foram dispensadas e a fala foi a mesma. Para as 4. Podiam entrar com ação, mas não quiseram, não. Bom, continuando então. Então, os contratos temporários, tranquilo, gente? Podemos seguir? Podemos? Então, agora sim, vamos falar um pouquinho dos militares. Tá? Primeiro, né? Quem são essas pessoas, né? Pessoas físicas que ocupam aí essa categoria. E a gente tem que lembrar que as instituições militares, elas são organizadas com 2 princípios basilares: hierarquia e disciplina. Então, os 2 princípios basilares que mantêm a organização militar é a hierarquia e a disciplina. Se você pegar o texto constitucional originário, Matheus, você vai ver lá, né, que na Constituição de 88, Matheus, tinha lá um capítulo que falava dos servidores públicos. E aí, dentro desse capítulo, era dividido em 2 categorias: os servidores públicos civis e os servidores públicos militares. Nós tivemos uma emenda constitucional que mudou isso. Hoje, os militares não são servidores públicos. Os militares são agentes militares ou apenas militares. E por que eles foram retirados dessa categoria de servidores públicos em sentido restrito? Porque eles possuem um regime jurídico próprio. Eles são regidos por esses 2 princípios. Né? E o que é esse regime jurídico próprio? Além de um estatuto próprio, né? A eles nós não vamos aplicar a Lei 8.112 no âmbito federal, né? A eles nós vamos aplicar o Estatuto dos Militares. E também eles possuem, como vocês já bem sabem, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, possuindo inclusive uma justiça especializada militar para, né, a condução dos processos que envolvam esses crimes. Bom, então os militares é essa categoria. E no Brasil, vou perguntar para a Cássia. Cássia, quem são os militares no Brasil, Cássia? Quem é militar no Brasil? Só não vou saber responder. Não? Você tem cara de ser filha de militar, né? Não? Casada com militar? Tem nada a ver? Tem algum militar aqui na sala? Ou filho de militar? Tem, não? Bom, vamos lá. Quem são os militares no Brasil? Quando a gente pega lá os órgãos da segurança pública, tem ali alguns militares. Mas mesmo antes, nós temos os militares federais. Quem são os militares federais? Exército, Marinha e Aeronáutica. Esses são os militares no âmbito federal. Nós temos também os militares no âmbito estadual e distrital. Quem são? Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Acabou aí? Não. Sendo criado um território amanhã, um dos serviços descentralizados desse território
é o Serviço de Segurança Pública pelos militares territoriais. Então, nós teremos o militar, policial militar territorial e o Corpo de Bombeiros Militar territorial, se for criado um território amanhã. Então, esses são os militares. Tem mais alguma carreira militar no Brasil? O que vocês acham? Tem, Vanderlei? Ué, professor, nesse caso seria Polícia Militar, mas não sei se ela vai enganjar nisso daí, senhor. Polícia Militar, sim. Polícia Militar, sim. Né? Então, a Polícia Militar do Estado de Goiás, a Polícia Militar do Distrito Federal. Né? Mas, além desses, tem mais alguém? Gente, não tem. Não tem. Esses são os militares. Ah, professor, mas a Polícia Rodoviária Federal anda fardada. Eles são militares? Não são. Ah, professor, mas nós temos a Força de Segurança Nacional. Eles andam fardados. Não são militares. A Força de Segurança Nacional tem lá dentro militares. Mas tem militar, tem policial federal, tem policial rodoviário federal, tem policial civil lá dentro. Certo? Professor, e teria mais alguma carreira? Não, são só essas. Não existe outros militares. Esses são os militares com base no ordenamento jurídico atual. E aí começa a ter os peguinhas, né? Vamos aos peguinhas agora. Primeiro peguinha. Os militares, como eu disse para vocês, são regidos por dois princípios: hierarquia e disciplina, certo? Isso não é de propósito que o texto constitucional fala que o chefe maior das Forças Armadas é o presidente da República. É de propósito isso. Né? Não é algo não pensado, é algo muito bem pensado. Por que o chefe maior das Forças Armadas é o presidente da República? O objetivo é claro. Né? É dificultar um golpe militar. Se os militares são regidos por hierarquia e o chefe maior deles é o presidente da República, eu estou dificultando um golpe militar. Não estou falando que é impossível, né? Mas estou dificultando. As revoluções não respeitam o ordenamento jurídico e a Constituição. Né? As revoluções nascem para quebrar esse ordenamento jurídico, para quebrar esse Estado e nascer um novo Estado. Né? Mas, num primeiro momento, dificulta. Por quê? Porque esses militares são regidos por hierarquia e disciplina. Outro peguinha. Quem é o chefe, né, hierárquico da Polícia Militar? O governador do Estado. Né? É uma força, isso está no direito constitucional, uma força de compensação, né, dos estados. Mas no Distrito Federal, os policiais militares e o bombeiro militar do Distrito Federal são mantidos pelos cofres públicos da União. Aí eu faço a pergunta para vocês. E lá? Mesmo eles sendo mantidos pelos cofres públicos da União, eles ainda assim são subordinados hierarquicamente ao governador do Distrito Federal? O que você acha, Fabiane? Eu acho que não. Alguém segue o voto da relatora Fabiane? Não, sim, eles são subordinados, sim, ao governo. Eles só recebem verba, mas só que eles fazem voto divergente do Vanderlei. Eles fazem, no caso, como se diz, o governador aqui. É o superior hierárquico. Recebe, mas o governador que manda eles. Isso aí. Isso. Gente, Vanderlei lembrou da aula de constitucional lá no terceiro período. Tá? E realmente, mesmo Vou revisar ela. Hã? Eu vou revisar ela.
mesmo recebendo dos cofres públicos federais, eles respondem hierarquicamente ao governador do Distrito Federal. Tá bom? Então, peguinha. Outro ponto importante, né, são as vedações constitucionais, são as proibições constitucionais expressas no texto constitucional. Primeira proibição ao militar: é vedado a sindicalização. O militar não cria sindicato. Mas o militar pode se reunir em associação? Pode. Tá? Perceba que o sindicato e a associação têm objetivos diferentes. O sindicato tem um objetivo laboral, né, classista. A associação tem um objetivo social, saúde, educação, treinamento, assistência jurídica. Então, criar um sindicato, os militares podem. Criar uma associação, os militares podem. Se organizarem sindicatos, não pode. Vedado constitucionalmente. Certo? Segunda vedação constitucional, greve. Aos militares é vedado a greve. Os militares não têm direito de greve. Ah, professor, mas eu já vi. Eu também já vi, gente. Eu não estou falando que eles não fazem. Estou falando que as greves que eles praticam aí são declaradas inconstitucionais. Inclusive, a greve do militar ela é chamada de aquartelamento. O que é o aquartelamento? Os militares se fecham dentro do quartel e começam a executar ali serviços administrativos. E não saem do quartel. Mas mesmo assim, é uma espécie de greve. Ela é declarada inconstitucional. As últimas que nós tivemos aí, né? E sempre que tem greve dos militares, dos policiais militares, né? Tem uma repercussão a nível nacional. Nós tivemos uma greve na Bahia, nós tivemos uma greve agora, né, no Espírito Santo, e mais recente agora no Ceará. Né? A greve do Espírito Santo já tem uns 3 anos, 4 anos, né? E eu lembro muito bem que na porta do quartel ficavam lá as esposas acampadas, e a desculpa era que as esposas estavam ali para não deixar os militares saírem do quartel. Né? Quem é casado aí sabe que é assim mesmo. Ai, ai. Né? Matheus, você já é casado já, Matheus Maranhão? Não, né? Matheus Ribeiro também não? Então tá. Vocês vão estudando, depois vocês ficam bobo em casa. Minha esposa tá aqui escutando. Agora ela puxa minha orelha. O Vanderlei já é casado, Vanderlei. 20 anos. Fazer Só 21. 20? Então você tá ganhando. Você tá ganhando de mim, então, Vanderlei. Eu só tenho 17, você já tem 20. Bom, mas brincadeira. 20 anos. Parabéns pela persistência. É bem por aí. Ai, ai, ai. Brincadeiras. Bem por aí, professor. Sua esposa tá aí perto, não, né, Vanderlei? Mas é assim mesmo. Tá, pior que tá. A minha tá aqui do lado, me escutando. Agora ela vem puxar minha orelha aqui. Então, depois nós resolve. Pois é. Brincadeiras à parte, gente. Ocorreu essa greve no Espírito Santo, e agora mais recente, a greve no Ceará. Então, eles se aquartelam e aí fica, né? No quartel, desenvolvendo atividade administrativa. Gente, é óbvio que é declarado greve, sim. Inclusive, depois eles respondem tanto processo penal militar quanto processos administrativos aí. Então, essas são as vedações, 2 primeiras vedações: sindicalização, greve. E a última vedação expressa no texto constitucional é a filiação partidária, né? Enquanto militar efetivo, eles não podem se filiar partidariamente, tá? Se vocês, quando vocês leem, escutam sargento tal, cabo tal, capitão, né, major, como nós temos aí, eles estão usando aquela patente como apelido político. Inclusive, na última reforma de 2018, eles tentaram derrubar aí o apelido político, não conseguiram.
mas nada mais é do que um apelido político. Por quê? Porque esse capitão, esse cabo, esse sargento, ele já não é mais da ativa militar, ele já foi para a reserva militar, tá? Então, se ele tem mais de 10 anos de carreira militar, ele vai para a reserva, é aposentado, né, de forma remunerada e recebe o proporcional. E se ele tem menos de 10 anos, ele tem que pedir exoneração para viver a carreira política. Se ele optar, né, pela carreira política, ele vai ter que pedir exoneração. Alguns exemplos, né? O nosso presidente da República, atual presidente da República, quando ele decidiu seguir a carreira política, ele foi para a reserva militar. Ele já tinha mais de 10 anos, então ele foi para a reserva militar e, salvo o melhor juízo, ele foi ser vereador no Rio de Janeiro, parece. Tá? Outro exemplo, tem um cara do Rio de Janeiro também, que é youtuber aí, que está nas mídias sociais, eu esqueço o nome dele, soldado não sei o quê, que agora, né, ele tinha 4, 5 anos de polícia militar no Rio de Janeiro, agora ele pediu baixa, ele saiu da polícia militar. Por quê? Porque ele vai concorrer a vereador. Né? Só que no caso desse cara, ele não tinha ainda o tempo mínimo para ir para a reserva remunerada. Então ele sai com a mão na frente e outra atrás, tá? Para viver a vida política. Ok? No caso do presidente, no caso daquele deputado federal para o Goiás, Major... Qual é o nome dele, gente? Major... Professor. Fala, Bárbara. Aí, nesse caso, vamos supor que ele perde, né? E quer voltar. Ele tem que fazer outro concurso? Legal. É a primeira eleição ou a segunda? Se for a primeira, ele só pediu a descompatibilização, aí ele volta. Por quê? Porque ele não está exercendo a vida política ainda. Mas se ele já tiver exercido a vida política, né? Aí não tem como ele voltar, não. Ele tem que pedir exoneração. Isso não acontece só com os militares, não, tá? A partir de 88, os membros do Ministério Público e da magistratura, a mesma regra. Magistratura não pode envolver com atividade política. Se o magistrado ele quer ser político, ele tem que pedir exoneração. No caso do Ministério Público, é um pouquinho diferente. Eu sou membro do Ministério Público. Entrei no Ministério Público depois da Constituição de 88. Eu tenho que pedir exoneração e sair do Ministério Público. E aí eu volto depois? Volto. Concurso público. Só. Né? Vou citar alguns exemplos aqui, Bárbara, de MP. Primeiro exemplo, nosso aqui, né, do Estado de Goiás. O promotor, procurador de justiça, o que foi senador Demóstenes Torres. Né? O Demóstenes Torres, ele entrou na carreira do Ministério Público, hoje já é aposentado, né, mas ele entrou na carreira do Ministério Público antes da Constituição de 88. Então, por isso que ele pôde se afastar do Ministério Público, viver a vida política que ele queria, e quando ele saiu do Senado, ele voltou para o Ministério Público. Ele voltou e se aposentou como membro do Ministério Público. Outro exemplo, né, do direito penal, o professor Fernando Capês. Alguns professores do direito penal amam o Fernando Capês, outros odeiam, né? Fernando Capês, mesma coisa. Fernando Capês entrou no Ministério Público do Estado de São Paulo em 1988. Só que antes da promulgação da Constituição de 88. Não sei se foi março, abril de 88. Então, o Fernando Capês, ele trabalhou num caso famoso lá de São Paulo, ganhou repercussão, notoriedade nesse caso, se afastou do Ministério Público, concorreu, à época, deputado estadual, ele foi deputado estadual, não sei se foi 3 ou 4 mandatos, e depois ele pode voltar? Pode, porque ele entrou no Ministério Público antes de 88. Se ele não fez a opção, né, de regime, ele entrou antes de 88, então, se ele não fez a opção de regime, ele pode voltar para o MP. Outro exemplo, professor excepcional, professor de Direito Constitucional, Pedro Tax. Pedro Tax, ele era promotor, ele era procurador federal, MP federal, ele era procurador federal.
mesma ideia, quase a mesma história. Atuando no Mato Grosso, como procurador federal, trabalhou alguns casos pesados lá, também ganhou notoriedade, né? Ele era professor do cursinho do Luiz Flávio Gomes, reconhecidíssimo mesmo, Fernando Capês. O que ele fez? Largou o MP e foi ser senador do Mato Grosso, e depois se tornou governador do Mato Grosso. Só que o Pedro Táxi é diferente. Por quê que é diferente? Porque ele entrou depois de 88. O que ele fez? Exonerou do MP. E agora ele não está mais na vida política. Ele, sim, pelo menos não está com nenhum cargo político. Ele não conseguiu se reeleger no Mato Grosso. Ele pode voltar a ser procurador federal? Pode. Vai lá, faz um concurso, passa de novo, não duvido, que é um cara extremamente inteligente, né? E aí volta para o Ministério Público Federal. Não sei se ele vai fazer isso não, mas... Entendeu? Então, são carreiras, dependendo da carreira, tem essas limitações. No caso dos militares, também tem essa limitação. Beleza, meus queridos? Então, agora, nós terminamos aí o tema dedicado a hoje. Eu vou passar para vocês aí, como eu disse, o material, né, pelo WhatsApp agora. Mas fiquem à vontade para fazer perguntas. Nós temos ainda 2 minutos